muito tempo. Vamos a pedir agora ao nosso querido irmão Marcelo o tema Anjo da Guarda. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, meu querido. Boa tarde a todos. Como sempre, uma honra, um prazer e um desafio tentar trazer para nós os ensinamentos de Jesus Cristo. E eu espero poder estar sintonizado bastante, fazer jus à confiança do alto em me permitir falar sobre esse tema hoje, denominado Anjos da Guarda. Bom, esse termo pode tomar vários aspectos, né? Anjos da Guarda, anjo guardião, espírito protetor, gênio protetor, meu santo, em doutrinas espiritualistas, né? Mas no final todos eles representam a mesma coisa. Antes exatamente de nós falarmos da questão dos nossos anjos da guarda, nós vamos falar de um aspecto de nosso comportamento psíquico que nos aproxima ou nos afasta, facilita ou dificulta. Nós não viemos aqui para descobrir quem é o nosso anjo da guarda individual, não é esse o objetivo agora, nem vai ser nunca, porque na maioria das vezes não nos cabe saber isso, porque não seria algo útil para nós sabermos. Existem muitas coisas úteis em relação ao nosso anjo da guarda que nós já temos grande dificuldade em realizar. Então, saber o nome, saber a origem, realmente não é uma dessas coisas úteis. E, como sempre, nós vamos recorrer à inteligência extrema do nosso Emmanuel, no que diz respeito a esse fator de nosso comportamento. Me desculpem as motos e carros barulhentos que passam por aqui. Então, Emmanuel nos diz, em Seara dos Médiuns, o seguinte, no capítulo denominado Faixas. Comunicação espiritual não é privilégio de organização mediúnica. Em outras palavras, não é para os médiuns apenas que existe a comunicação espiritual. O pensamento é um idioma universal e, compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objetivo que nos prende a atenção. Até aí tudo claro. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos. Ou mais propriamente, nós somos governados pela experiência, pelo estímulo e pela inspiração. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos, aquilo que a gente já carrega conosco. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. A inspiração é a equipe ou conjunto dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Já só no uso desses 2 verbos, a gente vê que, ao ele usar aceitamos e procuramos, nós concluímos que nossa mente também envia sinais procurando
e recebe sinais aceitando ou recusando. Então, estamos falando de ondas mentais, obviamente. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesma assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas. Receberás, portanto, variados apelos, nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo. Então, ele está nos dizendo que nós vamos constantemente, tanto acordados quanto dormindo, tanto nesse plano quanto no plano espiritual, pelo pensamento ser o início de todo o processo de convívio, que é uma lei de Deus, o Emmanuel está nos falando que nós vamos estar constantemente recebendo estímulos e apelos dessas inteligências, estejam elas num corpo físico ou não, que se afinam conosco, que tem a ver comigo. Tentando influenciar-te por meio das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Então, esses pensamentos estão constantemente tentando nos influenciar. Nós queiramos ou não, não podemos fugir disso. Ninguém, por mais iluminado que seja, foge à ação mental. O nosso papel não é fugir da ação do intercâmbio mental, mas distingui-lo e optar por um ou por outro. Nós optamos por aquilo com o qual nós temos afinidade. Então, por que nós falamos disso? Para mostrar que, ou tentar mostrar que, nossos anjos da guarda precisam de encontrar em nós uma porta aberta, ou uma janela, ou uma báscula, uma fresta na porta. Eles precisam encontrar em nós, cada indivíduo, receptividade. Não bastará Deus criar os espíritos, nos conceder por amor um anjo da guarda para cada um de forma individual, que eles vão automaticamente remover as dificuldades da nossa vida, que eles vão responder às nossas dúvidas, enfim, como se eles fossem uma testa de ferro que nos resolve todas as dificuldades, problemas e dúvidas. Não. Até nisto, Deus deixa para nós a opção, a liberdade de escolher. Porque eu posso ter um ótimo relacionamento com o meu anjo da guarda, ou eu posso afastá-lo. Como? Intencionalmente? Não. Eu posso afastá-lo através do meu conteúdo mental. Eu posso impedi-lo de ter acesso à minha mente. Eu posso facilitar esse acesso e realmente receber a ajuda essa que é o desejo dele, nossos anjos da guarda, nos conceder. Ainda com Emmanuel, ele nos diz o seguinte, ele intitula esse capítulo Benfeitores Desencarnados.
perceberás sem dificuldade a presença deles. Vamos fazer um pontinho, um parênteses aí. Nós perceberemos sem dificuldade a presença deles. Não exatamente. O Emmanuel está dizendo aqui que, se sintonizados com eles, perceberemos a presença deles sem dificuldade. Onde as vozes habituadas a escarnecer se mostram a ponto de condenar, eles falam a palavra da compaixão e do entendimento. Onde as cruzes se destacam, massacrando ombros doloridos, eles surgem de inesperado, amparando os que caíram em desagrado e abandono. Onde os problemas repontam graves, pronunciando falência, eles semeiam a fé, cunhando valores novos de trabalho e esperança. Onde as chagas se aprofundam, dilacerando corpo e alma, eles se convertem no remédio que sustenta a força e restaura a vida. Onde o enxurro da ignorância cria a erosão do sofrimento, no solo do espírito, eles plantam a semente renovadora da elevação, regenerando o destino. Onde os homens desistem de auxiliar, eles encontram vias diferentes de ação para a vitória do amor infinito. Anseias pela convivência dos benfeitores desencarnados, com residência nos planos superiores, e tê-los-á contigo se quiseres. Guarda, porém, a convicção de que eles são agentes do bem para todos e com todos, buscando agir por meio de todos e em favor de todos. Disse Jesus: quem me segue não anda em trevas. Se acompanhas os bons espíritos que, em tudo e por tudo, se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus sob a glória da luz. Como sempre, Emmanuel nos dando o farol perfeito. Esses dois parágrafos que eu li para vocês, se alguém tiver interesse, se encontra nessa obra de Emmanuel, Seara dos Médiuns. Então, nós falamos até esse momento de forma bastante vaga, né? Bastante ampla, sobre o que seja anjo da guarda. Falamos da necessidade primordial, essencial, indispensável, realmente, de estarmos em sintonia. Nós todos já sabemos disso. Nós também conhecemos as fórmulas como estar em sintonia. Então, apesar de conhecermos essas fórmulas, sabermos da necessidade de estarmos, de desejar, de direcionar nossa vontade para o bem, para o equilíbrio relativo, precisamos direcionar essa nossa vontade para nosso anjo da guarda. Apesar de sabermos disso tudo, nós iniciamos aquela guerrilha contra nós mesmos, porque é típico da nossa fase evolutiva, em que nós nos desequilibramos das mais variadas maneiras, várias vezes ao dia, vários dias na semana e por aí vai. E estar em desequilíbrio é diferente de se desequilibrar. Desequilibrar, nós todos nos desequilibramos. Os fatores externos nos afetam o nosso humor, afetam a nossa motivação, etc. Mas permanecer em desequilíbrio já passa a ser uma opção nossa. Quanto maior esse desequilíbrio no qual nós permanecemos,
mais difícil será a sintonia desses irmãos desencarnados que desejam nos dar aquele empurrãozinho para frente constantemente. E aí a gente se pergunta como aplicar, né, na prática do nosso cotidiano como é que a gente aprende a estar ligado? O que a gente faz para se aproximar ou permitir que ele se aproxime de nós? Existe um manual? Não existe um manual. Existe o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um número incontável de obras surgidas depois da codificação, que nos falam de sintonia. Mais uma vez, já em outro livro, o Emmanuel tem o seguinte texto: Questões do cotidiano. Jesus disse em Mateus: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E Emmanuel continua: se fomos injustamente desconsiderados por alguém, não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão do gesto irrefletido, ao invés de formularmos exigências nas quais viremos talvez unicamente a perder a própria tranquilidade? Em outras palavras, se fomos injustamente desconsiderados, é melhor deixar para lá do que me desequilibrar tentando corrigir essa situação, cobrando da pessoa uma corrigenda? Se fomos ofendidos, por que não nos colocarmos, por suposição, no lugar daquele que nos fere, a fim de enumerar as nossas vantagens e observar com silencioso respeito os prejuízos que lhe dilapidam a existência? Em outras palavras, se alguém nos ofendeu, não faz mais sentido nós nos colocarmos no lugar daquela pessoa para ver qual tipo de dificuldade que ela pode estar passando. Não vou nem dizer para entender a dificuldade daquela pessoa, mas para nós percebermos que aquela pessoa está passando por dificuldades e talvez essa ofensa que ela me fez não tenha sido algo intencional. Ou mesmo que tenha sido intencional, não vai ser mais fácil para eu me manter equilibrado que eu me calhe, do que iniciar uma discussão, uma briga, um ataque? Se incompreendidos, não será mais aconselhável empregar o tempo trabalhado na execução dos deveres que esposamos, ao invés de fazer barulho para descerrar prematuramente a visão dos outros, às vezes com agravo de nossos problemas? Se criticados em razão de erros nos quais tenhamos incorrido, por que não nos resignarmos às próprias deficiências, retomando o caminho reto, sem reações e provocações que somente dificultariam a nossa caminhada para frente? Em outras palavras, se nós somos criticados, não vamos permitir que o melindre crie aquela arma em nós que ataca para criticar em retorno. Porque isso vai desequilibrar não outra pessoa, mas a mim próprio. Então, o Emmanuel nos aconselha que nós tomemos consciência das nossas deficiências. Vamos nos resignar com as nossas deficiências, ter consciência delas e tentar mudá-las, retomando o caminho reto, sem reações e sem provocações. Se abatidos na provação ou na enfermidade, por que insurgir-nos contra as circunstâncias temporariamente menos felizes a que nos encadeamos, desprezando as oportunidades de elevação em nosso próprio favor? Isso nós fazemos com frequência, todos nós, sem exceção. Vou ler de novo esse parágrafo. Se abatidos na provação ou na enfermidade, por que insurgir-nos contra as circunstâncias temporariamente menos felizes a que nos encadeamos, desprezando as oportunidades de elevação em nosso próprio favor?
Em quaisquer lances difíceis do cotidiano, adotemos serenidade e tolerância, as duas forças básicas da paciência, porquanto, se não prescindimos da fé raciocinada para não cairmos na cegueira do fanatismo, precisamos da paciência, precisamos da meditação e da autoanálise, a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação. Quando eu estava preparando essa nossa conversa, alguns dias atrás, eu já tinha escolhido os 2 primeiros textos que eu li agora há pouco. Eu fiquei pensando, gente, será que existe uma fórmula ou algum tipo de orientação que esteve já em algum livro que eu pudesse incluir nessa nossa conversa de sábado, que nos desse mais ou menos uma base? E creio eu que também por inspiração, por ajuda do meu próprio anjo da guarda, eu encontrei esse livro. E quando eu o abri, e eu o abri também ao acaso, nós sabemos que o acaso nunca existiu, eu o abri nessa página, Questões do Cotidiano, do livro Segue-me, também de Emmanuel. Então, realmente deve existir anjo da guarda. Mas nós não vamos encontrar informações. Deixa eu tomar um golinho de café. Licença. Nós não vamos encontrar informações melhores, mais diretas, mais específicas do que nesse livrinho antigo chamado Livro dos Espíritos. Kardec dedicou várias páginas na obra dele e nós somos espíritas, ou acreditamos ser espíritas, mas poucos de nós tiram o tempo para ler vagarosamente as obras básicas. Porque nós normalmente optamos pelas obras subsequentes. Nós lemos bastante as obras que vieram depois. Grande número de espíritas é assim. Mas o Pentateuco em si, normalmente nós conhecemos só os pedacinhos. E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 489, e esse tópico foi intitulado Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Então nós vamos ler aqui algumas das perguntas e das respostas, sem nos aprofundarmos mais. Eu acredito que quem desejar ir além disso deve ter, eu creio, o Livro dos Espíritos em casa. Caso contrário, a gente fica sem tempo aqui, porque a nossa janela de tempo é pequena. Na 489, Kardec pergunta: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Ele pergunta aos espíritos, obviamente. Resposta: sim. O irmão espiritual a que chamais o bom espírito ou bom gênio. E o melhor da espiritualidade elevada é que as respostas são diretas, concisas, não tem muito falatório, né? São sim, sim, não, não, como aconselhou Cristo. Pergunta 490. O que se deve entender por anjo guardião? Resposta: o espírito protetor de uma ordem elevada. De uma ordem elevada. Então, eu que achava, isso é só, que minha tia, que me amava muito, que desencarnou quando eu tinha 10 anos,
se transformou no meu anjo guardião? Não. Não, porque minha tia não é um espírito elevado. Não, porque o anjo guardião não vai começar a sua tarefa quando eu tiver 10 anos de idade. Você vê que a resposta é sucinta. Que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. Pergunta 491. Qual é a missão do espírito protetor? Resposta: a de um pai sobre seus filhos. Guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Será que conseguimos perceber o tamanho dessa missão dos nossos anjos da guarda? Olha o tamanho, gente. São 3 linhas. Mas olha a profundidade e a dificuldade por parte deles em realizar essa missão junto a nós. Vamos reler a resposta. A missão do Espírito Protetor é a de um pai sobre seus filhos. Guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. É por essas e outras que nós não somos ainda anjos guardiães de ninguém. Na pergunta 492, Kardec pergunta: o espírito protetor liga-se ao indivíduo depois do seu nascimento? A resposta é: depois do seu nascimento até a morte e, frequentemente, o segue depois da morte na vida espírita e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas em relação à vida do espírito. Isso todo mundo aqui já sabia. Nós não vamos ter um anjo da guarda para cada existência. Nós teremos um anjo da guarda que normalmente, com frequência, nos seguirá por várias e várias existências. Não significa dizer que o nosso anjo da guarda será sempre o mesmo durante todas as nossas existências. Não. Pode mudar. Os espíritos avançam, mudam de posições, são, aspas, transferidos e têm, por muitas vezes, mudar de função. Nesse caso, haveria uma troca de anjo da guarda. Mas não pensemos que em cada existência nós temos um diferente, porque não é assim de acordo com as respostas que foram dadas a Allan Kardec. Pergunta 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Essa pergunta Kardec sabia perguntar, né? Resposta: o espírito protetor é obrigado a velar sobre vós, porque aceitou essa tarefa. Mas pode acolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Tá? O nosso anjo guardião, ao ser consultado pelos seus superiores ou pelos seus iguais, aceitou a tarefa de cuidar de mim, cuidar da Fátima, cuidar do Carlos e cuidar de todos, de cada um de nós. A espiritualidade aqui, no entanto, explica que pode haver ou não uma maior afinidade. Eles aceitam e realizam de bom grado esta missão, esta função. Mas nós, o tutelado,
Pode ser alguém muito especial para ele por motivos vários, ou alguém que ele aceitou cuidar. E eles continuam dizendo o seguinte, para a mesma pergunta. Não. Não é a mesma pergunta. Kardec adiciona uma segunda pergunta a essa pergunta. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outras pessoas? Resposta: não, mas o faz menos exclusivamente. Ficou claro, não precisamos discutir essa. 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Resposta: ocorre frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para executar diversas missões. Mas então são substituídos. Todos crescem, né, gente? De repente, o espírito que era meu anjo guardião vai passar a ser anjo guardião de uma cidade, de um país, de um continente. Nós não estamos na nossa escalada de crescimento? Eles também. Nós não podemos crer em nenhum momento que Jesus Cristo tenha deixado de crescer, de aprender. Ele também, por ser uma criação de Deus Todo-Poderoso, continua eternamente a evoluir. Então, por que não os anjos da guarda? Eis o motivo pelo qual pode haver uma substituição ou alguma emergência, alguma urgência, cada caso é um caso, em que um possa ser substituído pelo outro. Agora vem a questão que eu acho que nos interessa, não que essas outras não interessem, mas essa próxima questão fala mais perto, porque tem muito a ver com o primeiro texto que nós lemos, que é a nossa situação psíquica, a nossa ligação mental, o nosso estado mental de receptividade ou repulsão, que é a pergunta 495. Kardec diz: o espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? E a resposta vem do nosso querido, é a resposta relativamente longa, é uma página, Santo Agostinho. Ele diz o seguinte, e que essa resposta possa servir para cada um de nós. Kardec perguntou se ele se afasta por nós sermos rebeldes aos seus conselhos. Resposta: ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura. Isso é Santo Agostinho dizendo. A dos anjos guardiães. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem,
que são os amigos mais seguros e mais devotados, mais íntimas ligações que se possa construir sobre esta terra, não é uma ideia bem consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós e aí estão por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. Devereis conhecer melhor esta verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Todavia, no grande dia, este anjo de bem terá frequentemente de vos dizer, : não te disse isto, e tu não o fizeste. Não te mostrei o abismo, e tu aí te precipitaste. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade, e não seguiste os conselhos da mentira? Ah, interrogai vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós uma ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Não penseis em esconder-lhes nada, porque eles têm os olhos de Deus e não podeis enganá-los. Sonhai com o futuro, procurai avançar nesta vida e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Caminhai, homens de coragem, atirai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova estrada que se abre diante de vós. Marchai, marchai, tendes orientadores, segui-os. O objetivo não vos pode faltar, porque esse objetivo é de Deus. Para aqueles que pensem ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados se sujeitarem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós influenciamos vossas almas estando a vários milhões de léguas de vós. Para nós o espaço não é nada, e vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Nós gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas estejais certos de que Deus não vos impôs, não nos impôs uma tarefa acima de e que ele não vos abandonou sós sobre a terra, sem amigos e sem apoio. Cada anjo guardião tem seu protegido, sobre o qual vela, como um pai vela sobre seu filho, e é feliz no caminho e sofre quando seus conselhos são menosprezados. Não temais em nos fatigar com vossas perguntas, estejais, ao contrário, sempre em relação conosco. Vós sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites para repelir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, elevai vossos irmãos.
Vós não sabeis que obra cumprireis assim. A do Cristo, a de Deus vos impôs, a que Deus vos impôs, para que Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para repartir com vossos irmãos, para os adiantar no caminho da alegria e da felicidade eterna. São Luís ou Santo Agostinho. Irmãos, filho, aproveitai todos os dias a abençoada ligação que tendes com vossos irmãos do lado de cá, para que vossas dores sejam amenizadas e vossas dúvidas gradualmente sanadas. Paz a todos. Agradeço a atenção de todos. Coincidiu com o final da nossa conversa. E agora eu desejo a todos um ótimo fim de semana e passo a palavra, não sei quem, creio que seja ao Carlos. Muito obrigado.